Olá, meu nome é Débora, faço parte da família Pleno e hoje eu vim contar um pouquinho da nossa trajetória aqui. Para mim poder contar, eu vou ter que falar resumidamente um pouquinho antes, até eu chegar aqui novamente. Eu conheci o Bispo Tenir em 2015, era um momento bem difícil da minha vida também. E foi quando eu fui convertida, né? Foi na igreja evangélica que eu conheci a palavra. Através daí a gente sempre vem aos cultos, né? E viemos aprendendo a cada dia mais. Só que chegou um tempo que a gente se afastamos, devido à correria do dia a dia, o serviço, né? Família e tudo, acabamos se afastando. Ficamos algum tempo afastados das pregações, dos cultos. E nesse ano, quando foi em abril, a gente foi fazer uma viagem, e quando a gente voltou dessa viagem eu já voltei meio ruim. Doente. Com uma tosse, mas assim, bem corpo estranho. E aí a partir de abril ali foi bem difícil para nós. Tive 2 internações, né, bem complicadas. E eu não estava entendendo o porquê daquilo. E trabalhando. Fiquei numa empresa 7 anos e... nessas internações, tudo, né? A gente acaba refletindo. Eu falo que foi meu momento sabático. Na hora ali eu não entendi, eu clamava a Deus e parecia que não estava do meu lado. Era essa sensação que eu tinha. E aí eu falei com Deus lá, que o medo da morte é muito grande. E aí eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, se eu sair daqui viva, eu vou voltar, né, para tua presença, eu vou buscar a tua palavra. Eu quero voltar a te sentir novamente. E a gente não era casado no papel, e eu senti essa necessidade de sair de lá e me acertar com Deus, fazer uma aliança do meu relacionamento e uma aliança com Deus. E por incrível que pareça, eu sempre quis que fosse o Bispo Tenir. E eu não sabia que eles iam abrir um templo aqui em São José do Rio Preto. Quando a gente marcou a data do casamento, foi o mesmo dia da inauguração do templo. E assim, para mim foi um sonho, porque era tudo o que eu queria. E aconteceu assim como Deus previu, porque eu não fazia ideia que ia cair no mesmo dia da inauguração. E aí a gente conversou com a pastora, a gente falou, né, do casamento, tudo, e o pastor Tenir, o bispo Tenir, ungiu a gente, o nosso relacionamento no altar. E naquele dia, que foi o dia da inauguração do templo aqui em Rio Preto, a gente também fez uma aliança com Deus ali. Eu senti que ali estava sendo... era um novo ciclo. E a partir dali foi realmente um novo começo. As coisas começaram a mudar. Porque quando eu cheguei no Ministério Pleno, novamente aqui em Rio Preto, eu estava com tremores, eu estava com uma sensação muito ruim no peito, era um medo da morte tão grande que eu não sei descrever. Uma sensação tão ruim que eu estava sentindo e algo que eu nunca tinha sentido. E aí eu comecei a orar, perseverar, igual o bispo sempre fala pra gente, persevera, não desiste. E eu fui um dia após o outro. E Deus foi tirando, foi limpando. E assim, é muito gostoso hoje voltar a ter paz. Porque a paz é algo que a gente não compra, né? É só oração, é só através de Deus. Então eu agradeço muito, né, o ministério, o Pleno, o Bispo Tenir por ter voltado e ter trazido essa comunhão de novo para nós. Visto isso, a gente começou agora recentemente um propósito com Deus, que foi nesse propósito de dezembro, do final de ano. E a gente colocou algumas coisas no propósito, eu coloquei três ocasiões, né? E uma delas já foi concedida, que a gente colocou que a gente queria um carro melhor. Nosso carro estava bem debilitado, com vários problemas. Eu falei assim, ai Deus, nos dê condições para um carro melhor. E eu via, quando eu orava para isso, eu fechava os olhos, eu só via minha garagem aberta e a bunda do carro, vamos dizer assim, a traseira do carro branca. Eu só via isso. Eu não corri atrás, eu não fiquei pesquisando na internet carro, eu não fiz isso. Simplesmente um cliente do Juninho mandou uma mensagem e falou assim, surgiu um veículo aqui que eu acho que vai te interessar. E aí a gente foi lá ver por ver. A gente levou o carro, chegamos lá, a gente viu o carro e falou, nossa, o carro tá muito legal. É isso mesmo que a gente precisava. E aí ele falou assim, já tá aqui aprovado, o valor é X por mês, eu vou pegar o seu carro por tanto. Aí eu, opa! Então assim, foi tudo tão fácil, né? Foi tudo tão rápido que
Eu fiquei assim, não, mas eu nem preparei o carro, nem tirei nada do carro, tava todas as coisas dentro do carro ainda. Ele falou, não, já pode tirar tudo que você já vai levar o carro. Então assim, foi tudo Deus, né? Foi Deus colocando na frente. Planejado por Deus, né? Até que eu cheguei aqui e contei pra pastor e falei assim, eu não tô acreditando ainda, mas pode ungir o meu carro novo. E pra mim é novo, né? E Deus realmente deu um carro melhor pra nós. Então essa foi a primeira vitória, assim, desse mês de dezembro. Aí toda quinta-feira também, a gente vem e o bispo nos ensinou a orar pelo próximo. Então a gente faz uma oração toda quinta-feira, a gente se prostra de joelho, né? A gente fica de joelho e pede a Deus pelo próximo. Nessas orações, eu coloquei minha família. Pela minha mãe, pelo meu pai, foram criados dentro da Igreja Católica. Minha mãe chegou a viver um tempo com a minha avó era caseira da Igreja Católica. Então ela foi criada junto com meu pai desde os 12 anos. Então ela sempre teve santuário, imagens. E falar sobre isso com a minha mãe era briga, porque simplesmente ela achava que ela estava extremamente certa. Você podia abrir a Bíblia nela, ela falava, eu não entendo a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia. E eu via que ela ficava triste por isso, e eu falava assim, mãe, tenta, né? E aí eu comecei a orar, não comecei mais a discutir com ela, eu comecei a orar, falei assim, Deus, tira as vendas da minha mãe, que ela possa voltar a enxergar com os olhos da fé, para que ela possa ser salva, porque eu sabia que isso era errado. E aí, nessa semana, ela contou uma palavra pra mim, que ela falou assim, agora eu estou entendendo a Bíblia. Aí eu fiquei paralisada, né? Eu pensei, como assim? Você abria a Bíblia, você não entendia. Ela falou assim, Deus falou comigo através da Bíblia. E aí ela contou uma palavra pra mim sobre que os nossos olhos são os nossos faróis. E minha mãe também, eu sempre vi ela muito doente. Minha mãe sempre teve muito problema de coluna, muito doente mesmo. E isso, desde criança, eu via ela num canteiro chorando de dor. Só que criança, né, eu pensei, deve ser dor crônica, que ela sempre contou pra nós isso. E aí, recentemente, ela falou pra mim assim, quando eu vi essa palavra, que meus olhos são os meus faróis, eu sempre me enxerguei muito doentinha. Essa foi a palavra que ela falou. Eu sempre me vi muito doentinha. Eu sei que eu preciso trabalhar isso em mim, filha. Eu preciso mudar. Isso tá dentro de mim. Então eu vi que ela realmente enxergou. E aí, quando ela falou pra mim assim, eu separei todas as minhas imagens, todas as minhas santas estão separadas. Aí isso pra mim foi um choque. Porque, tipo assim, uma coisa é você desejar colocar um propósito, troca de um carro, uma casa ou algo assim, material. Outra coisa é você ver os olhos abertos da sua família. A sua mãe, algo que você viu a vida inteira, católica, devota, em santa, com santuário. Você saber que aquilo é errado e não poder fazer nada. Então eu descobri, entrando nesse propósito, desse final de ano, o quão forte é uma oração. Você não precisa entrar em debate com ninguém. Você precisa pedir a Deus e clamar e colocar o joelho. Então eu pedi isso e pra mim foi o maior presente da minha vida, foi minha mãe falar isso pra mim. E cada dia que eu converso com ela, eu vejo que realmente os olhos delas estão abertos. Então, assim, eu tô muito feliz. A gente, cada dia que passa, tá melhor. Tem tanta coisa pra contar, tem tanta coisa boa pra contar, falar a verdade, que, assim, eu ficaria aqui horas contando. Uma delas é que eu fiquei 7 anos numa empresa. Era uma empresa que não estava me fazendo bem. Eu aprendi muito lá, eu ganhava muito bem, então era cômodo. Até que quando eu fiquei doente, eu entendi que isso foi um livramento para mim. E aí eu até comentei, né, com o bispo também, que eu falei assim, nossa, eu saí da empresa. E aí quando eu saí da empresa, eu voltei, né, do hospital, e aí eu voltei a trabalhar. Na hora que eu voltei a trabalhar, eles já me chamaram no RH, e a moça do RH, chorando, assim, ela falou assim, eu não entendo o porquê, mas te dispensaram. E eu sorri, eu dei risada e falei assim, tudo bem, Carla, Deus está cuidando de mim. É só isso que vinha no meu coração, calma, tranquilidade. Imagina, 7 anos trabalhando numa empresa, a gente faz muita dívida. Eu ganhava, com todos os benefícios, tirava uns 7 mil. É muito dinheiro. E aí, quando eu cheguei em casa, eu não chorei, eu fiquei super feliz mesmo, incrível que pareça, dentro de mim. E aí, quando eu cheguei em casa, eu contei pra ele. Falei assim, ó, eu saí da empresa, né, me dispensaram, mas eu tô bem, eu falei pra ele. Só não sei o que vai ser, agora vai ser menos 7 mil dentro de casa por mês. Aí ele falou, não amor,
vão ser mais 7 mil. E aí ali eu vi, eu falei assim, Deus não vai deixar faltar nada. E assim, não sei como, porque as dívidas vêm, os nossos cartões são muito altos, porque a gente tem uma empresa também, então o giro é muito alto. Deus está suprindo tudo. Chega no último dia, a gente consegue arcar com tudo, dizimando toda semana. Então assim, tá uma bênção. Tô Amém. montando uma outra empresa para mim, que eu sei que é de degrau em degrau. Mas assim, eu tô muito feliz mesmo. E eu só tenho a agradecer ao Ministério por estar pertinho de mim agora, para mim, que eu tenho a oportunidade de ir, né? E agradecer ao Pleno, agradecer a Deus, que eu tô muito feliz. Queria que todo mundo sentisse a presença do Espírito Santo, fizesse um voto com Deus, que não desistisse, assim como a gente também não desistiu. Estamos aqui. Estamos firme e forte na fé. Firmes e fortes na fé. Amém. Em nome de Jesus.